Pessoal, vou retomando aqui o raciocínio na tabela periódica. Na tabela periódica, nessa aula 2, a gente vai falar um pouquinho das propriedades aperiódicas e periódicas, que é o que confunde mais o juízo do aluno aí. Então, quando a gente fala em propriedades aperiódicas, se eu for falar aqui da aperiódica, ela tem uma característica. A propriedade aperiódica, ela não tem aí peridiosidade, ou seja, ou ela só aumenta ou ela só diminui. Então eu vou mostrar aqui um exemplozinho, o que acontece, por exemplo, para a massa atômica. Se você pegar a massa atômica, se comparada ao número atômico, se eu aumentar o número atômico, o que acontece? A massa ela só aumenta. Então, característica na qual, ao aumentar o número atômico, a massa só aumenta ou só diminui, isso é uma propriedade aperiódica. Quando eu vou analisar a propriedade periódica, ela tem uma peridiosidade. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui o aumento do número atômico e, por exemplo, o raio atômico. Então, ela tem uma certa peridiosidade. Então eu vou ter uma característica específica para um grupo de átomos, mas ele mantém essas repetições das propriedades. Então eu não só aumento, eu não só diminuo, eu mantenho uma peridiosidade. A gente diz até assim, as estações do ano, por exemplo, é um procedimento periódico, né? Você tem sempre o inverno no mesmo período, o verão no mesmo período, então isso é periódico. Essas propriedades elas se repetem. Então quando a gente fala em propriedades periódicas, aí sim seria as coisas que mais caem no vestibular. As periódicas, elas vão estar mais presentes no vestibular. Aí você diz por quê? Porque ela engloba as principais características dos elementos químicos. Vamos começar falando um pouquinho, vou falar aqui do raio atômico. Então, o que seria o raio atômico? Na verdade, o raio atômico é o tamanho do átomo. Eu tenho átomos maiores que outros átomos. Então, o aluno ele tem que ter esse domíniozinho aí. Aí ele diz, como assim o raio atômico vai dizer o tamanho? Eu vou colocar aqui um exemplo bem prático. Eu tenho um átomo que tem a camada K e tenho um átomo que tem a camada K e L. Eu tenho outro átomo que tem a camada K, L e tem também a camada M. Você pode observar que o raio aqui ele está o quê? Aumentando. Eu tenho um tamanho diferente para o átomo, que eu vou chamar esse de átomo A e vou chamar esse de átomo B. Qual é a primeira característica dele? Esse ele só tem duas camadas, esse ele tem três camadas. Aí eu lhe pergunto, quem é que é maior? O átomo que tem três camadas. Então eu posso ter a primeira conclusão. Quanto maior o número de camadas, consequentemente, maior o raio. Então, o átomo que tem muita camada, com certeza ele tem um maior raio, ou seja, ele é maior, ele tem um maior tamanho. Isso é a primeira propriedade interessante que a gente tem que raciocinar, dessa maneirinha. Vem pra cá, fica assim. Por isso que, quando a gente pega a tabela periódica, vou fazer um esboçozinho aqui bem rápido. Tá, aqui é a tabela periódica. O número de camadas ele aumenta de cima para baixo. Então, quando eu estiver trabalhando o raio, o que vai acontecer aqui? À medida que eu vou descendo na coluna, eu vou aumentando os períodos, consequentemente o número de camadas. Então, sempre aumenta de cima para baixo. Então, se eu colocar um átomo A e um átomo B, o átomo B tem o maior raio. Inclusive, o átomo que tem o maior raio é o frâncio. E o que tem o menor raio seria aí o hélio. Então, na tabela periódica, a gente trabalha dessa maneira. Aí você diz, professor, e se for trabalhar a mesma linha? Numa mesma linha, o que é que acontece? Se eu tiver numa mesma linha, quanto maior o número atômico,
Aí trabalha o contráriozinho aqui, ó. Menor será o raio. Aí você diz, por que, professor, se aumentar muito o número atômico, eu vou ter aí o inverso, uma diminuição do raio? Aí é fácil de você raciocinar. Vamos pensar aqui comigo. Você diz assim, ó, eu tenho aqui 3 prótons e tenho aqui, ó, um elétron. Eu tenho aqui agora um próton, eu tenho aqui em volta um elétron. Qual é a atração maior? A atração maior vai acontecer, ó, eu tenho um átomo A, um átomo B, vai acontecer no átomo A. Por quê? Eu tenho muita carga positiva, então essa atração vai ser maior. E isso vai fazer com que o raio diminua, porque o elétron vai ficar muito mais próximo do núcleo. Aqui não, aqui eu tenho pouco próton, então esse elétron consegue ficar mais afastado, consequentemente aumentando o raio. E isso é fácil de você entender quando você analisa, por exemplo, cátions. Cátions são cargas positivas. Ânions são cargas negativas. Então, quando você analisa o raio, o ânion ganhou elétrons. Então, ele aumenta essa quantidade de possibilidade de camada. Então, ele vai ter digamos assim, uma maior extensão da eletrosfera. Então, eu posso dizer que com relação ao raio, os ânions apresentam raios maiores do que os cátions. Então, isso aqui quando a gente analisa uma linha ou um período, átomos que têm camadas diferentes é fácil. Quanto maior o número de camadas, maior seria o tamanho. Quando ele tiver o mesmo número de camada, como é o caso aqui, né? Isso aqui acontece quando ele tem o mesmo número de camadas. Quando ele tem o mesmo número de camadas, o que vai acontecer aí? Eu vou analisar o número atômico. Se o número atômico for grande demais, o raio é menor. Por isso que nesse caso aqui, quando a gente observa a linhazinha de um átomo que está na mesma linha, por exemplo, eu tenho um átomo A e o átomo B. O átomo A tem um raio maior. Aí você diz por quê? Porque é nesse sentido que diminui o número atômico, consequentemente aumenta o raio, que é o inverso. Porque aqui ele vai diminuindo o número de prótons. Para a direita aumenta. Então, para a esquerda, eu vou ter átomos maiores. Por quê? Porque eu tenho muito mais, aliás, átomos menores. Aí você diz assim, na verdade seria átomos maiores. Aí você diz, mas por que átomos maiores, professor? Porque se diminuir a quantidade de prótons, os elétrons vão ficar mais afastados. Então aumenta a eletrosfera. Consequentemente, o raio vai ser maior. Então, ó, em uma tabela periódica, quando você analisar elemento, a tabela periódica nas famílias aumenta de cima para baixo e nas linhas da direita para a esquerda. Mas basta aprender essas duas coisas que eu fiz aqui, um sublinhadozinho. Se tiver um maior número de camadas, vai ter um maior raio. Se tiver um maior número atômico, vai ter um menor raio. Então, essa é a primeira propriedade assim, bem importante, porque ela é bastante utilizada e os caras perguntam bastante sobre isso aí. Outra propriedade que eu vou fazer ela aqui, ó, é o que a gente chama de energia de ionização, que a gente chama de EI. Aí o cara diz, mas rapaz, o que seria uma energia de ionização? O nome já diz, é a energia gasta para você ionizar o elemento. Então a energia de ionização é você ter o seguinte comportamento. Eu tenho um átomo no estado gasoso, eu vou fornecer a ele energia, então você vai chegar lá e vai fornecer energia nesse átomo, agora ele tem que estar no estado fundamental e gasoso, e vai aí, nesse caso aí, retirar um elétron dele, então ele vai ficar positivo e você vai retirar o quê? Um elétrozinho dele. Então como seria o raciocínio? Eu vou colocar aqui, eu tenho um elétron, camada K, camada L, e aqui eu tenho o núcleo. Qual é o elétron mais fácil de tirar? Um elétron que está na camada K ou um elétron que está na camada L? O que está na camada L sai mais fácil, por quê? Ele está mais distante do núcleo, então a atração eletrostática aqui é menor. Para tirar um elétron dessa camada K, eu vou gastar muito mais energia do que dessa última. Por isso que a primeira energia de ionização ela é sempre maior do que a segunda energia de ionização,
que é maior do que a terceira energia de ionização, e assim sucessivamente. Então eu posso ionizar? Posso. Eu posso retirar um elétron, por exemplo, de um átomo? Posso. Só que tem que ser de um átomo no estado gasoso. Eu forneço energia, essa energia que é gasta, eu chamo de energia de ionização. Aí você diz, então, ela vai ser praticamente o inverso de quem? Do raio, posso afirmar. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Aí você diz, por que isso, professor? Se o raio é grande demais, a energia vai ser pequena. Porque se eu tenho o elétron muito afastado do núcleo, que é quem atrai, eu vou tirar ele bem fácil. Então a energia de ionização é bem baixinha. Isso quer dizer que átomo grande demais é fácil de tirar elétron, porque eu vou gastar pouca energia. Átomo pequeno demais, eu vou gastar muita energia. Por isso que quando a gente faz um esqueminha na tabela periódica, vou fazer de novo aquele esqueminha, ó. Você pega aqui uma tabela periódica, a energia de ionização, o EI, ele vai aumentar de baixo para cima, porque ele é o inverso do raio. O raio aumenta de cima para baixo, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Por quê? Porque é o sentido que diminui o raio. Então, se o raio diminuir, o elétron vai ficar bem pertinho do núcleo. Para tirar, eu vou gastar uma energia danada. E nas linhas, ele é da direita, da esquerda para direita. Aí você diz por quê? Porque é o sentido que vai aumentando o número atômico, o raio vai ficando menor. Então, para tirar um elétron aí, eu vou gastar muito mais energia. E qual é o elemento que tem aí a maior energia de ionização? É um átomo de hélio. Imagina, ele tem uma única camada, tem 2 elétrons e vai ter 2 prótons. Se comparado com o hidrogênio, você vê que ele tem muito mais atração eletrostática. Então, para retirar um elétron aí, é muito complicado. Praticamente você vai ter aí um probleminha, entendeu? Então, eu não consigo trabalhar. Então, é só lembrar o seguinte. Primeira coisa, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Então, primeira coisa, você identifica se o átomo é grande, se ele é menor do que o outro, o que você vai observar? Se ele for maior, se um átomo grande demais, ele tem com certeza baixas energias de ionização. No terceiro propriedade que é importante, a gente trabalha um negócio chamado eletronegatividade, que é uma tendência forte dos não metais, que significa eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de ganhar o quê? Elétrons. Então, átomos menores têm mais tendência de ganhar elétrons. Então, se você olhar a tabela periódica, os átomos que têm mais tendência de ganhar elétrons são na verdade aqui, os não metais. Porque os metais têm tendência de perder, os não metais têm tendência de ganhar. O elemento que tem a maior eletronegatividade é o flúor. E ele é igualzinho à energia de ionização. Por quê? Átomos pequenos, eles seguem o mesmo padrão. Átomos pequenos, eles têm uma atração eletrostática muito maior exercida pelo núcleo. Isso vai fazer com que o elétron seja atraído mais intensamente. Então a eletronegatividade vai fazer esse mecanismo. O flúor, por exemplo, é o elemento que tem maior eletronegatividade. Por que os gases nobres não entram aqui? Os gases nobres, eles têm praticamente nulo. Os gases nobres, eles não têm tendência de ganhar o quê? Elétron nenhum. Então o flúor tem tendência. Eu digo que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica é uma buzininha, é o FON. Lembra de uma buzininha de um carro. O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Mas para você ter uma ideia, o oxigênio só perde em eletronegatividade para o flúor. Daqui eu posso tirar outra conclusãozinha. É isso? Quanto maior o raio, menor a energia de ionização e menor a eletronegatividade. Outro esqueminha que eu posso trabalhar aí com, quando eu digo assim, trabalhar com a propriedade periódica. Então o cara tem que entender isso. Se o átomo é grande demais, né, tem um raio maior, ele vai ter baixa eletronegatividade e vai ter baixa energia de ionização. A última estrutura que a gente trabalha é um negócio chamado eletroafinidade.
Aí você diz, o que seria a eletroafinidade? Ó? Eu tenho como ionizar e eu tenho aí a eletroafinidade, como eu tenho a eletronegatividade. Então o que seria? Seria a quantidade de energia liberada quando o átomo no estado fundamental, isolado ou gasoso, recebe um elétron e se transforma em um ânion. Isso é chamado de afinidade o quê? Elétrica. Que aí a gente diz, ele gosta, né? Afinidade, ele gosta do elétron. Então, esses elementos, ele tem praticamente, eu vou colocar aqui o esqueminha que a gente já vem fazendo da tabela, ele tem a tendência igualzinho, né? O comportamento é igualzinho a eletronegatividade, porque se ele é eletroafim, só que na eletroafinidade, o elemento que tem maior eletroafinidade é o cloro, não é o flúor. O cloro tem essa tendência. E outra característica é que os gases nobres aqui, ele também, os gases, na verdade, raros, eles vão ter aí uma baixa afinidade, já que eles se encontram praticamente estáveis. Então, posso reorganizar aqui o meu esqueminha. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização, menor a eletronegatividade e menor a eletroafinidade. Então, ó, átomos que têm baixa eletroafinidade, com certeza tem raios maiores. Então, se o raio for menor, aí aumenta tudo. Aumenta a energia de ionização, aumenta a eletronegatividade, aumenta a eletroafinidade. Então, eu tentei aqui resumir em uma folhinha todas essas propriedades aí que são periódicas. Então, o aluno tem que ter um cuidado na hora de trabalhar a tabela periódica. São coisas que pode perturbar o aluno, pode, mas basta ele saber só esse mecanismozinho aqui, ó. Se resume essa aula toda nesse último, ó, aqui seria, digamos assim, o resumo, né? Quanto maior o raio, menor a energia de ionização, menor a sua eletronegatividade, menor a sua afinidade, ok? Uma coisa que eles podem pedir nos problemas é para você colocar em ordem crescente ou decrescente. Ordem crescente é do menor para o maior, ordem decrescente é do maior para a menor característica. Ok, pessoal? Cuidado aí com tabelinha, mas tabela sempre tem uma coisinha ou outra que o cara pode estar formulando aí diferente. Então, preste bastante atenção que vai se dar muito bem na prova, ok? Até mais, até o próximo vídeo.